Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre Jó. E por que falar sobre ele? Porque a fé que Jó tinha em Deus era uma fé aparentemente perfeita. Tanto é que o próprio Deus se orgulhou dele. Deus falou para Satanás, lá no capítulo 1 de Jó: Viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Ele é íntegro, ele teme a Deus, ele se desvia do mal, né? 4 qualidades. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Diz capítulo 1, observaste o meu servo Jó? Versículo 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O próprio Deus louvou a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, aparentemente, Jó era um tremendo homem de Deus. E aí, eu vou resumindo, mas eu quero também te encorajar para você ler. Eu, quando leio esse livro, por que não falar para vocês que eu me emociono e às vezes até choro? Porque a gente viaja, é como se nós estivéssemos ali presente. O sofrimento que Jó experimentou foi tamanho que os seus amigos, seus 3 amigos que vieram visitá-lo, por uma semana, por 7 dias, diz a Bíblia, não conseguiram falar nada, só choravam. Tamanha a miséria que Jó se encontrava. Aliás, esse é um livro que a nossa igreja até podia fazer uma novela, né? Mas vamos tentar ser objetivos. Tem muitos ensinamentos aqui no livro de Jó. Mas o que eu aprendi, ou o que o Espírito Santo tem me mostrado ultimamente? Que, embora Jó temesse a Deus abundantemente, ele temia a Deus tanto que quando seus filhos faziam algum tipo de banquete, de festa, Jó sacrificava animais a Deus, porque naquela época era assim que funcionava, pedindo para que Deus perdoasse eventualmente algum pecado dos seus filhos. Jó se antecipava: olha, os meus filhos vão fazer uma festa, se porventura algum deles falar alguma besteira, pecar contra Deus, eu já ofereço aqui esse sacrifício para que o Senhor tenha misericórdia deles. Era esse o hábito dele. Muito bem. O que aconteceu? Qual era o problema de Jó? Em resumo, ele se orgulhava da sua integridade. Ele se achava muito justo. Ele tinha uma fé radical, sem equilíbrio. Nessa fé dele, ele simplificava do seguinte modo: se eu fizer a minha parte, Deus é obrigado a fazer a parte dele. Não tem espaço para outro resultado. Então, como Jó era íntegro, ele se autodenominava correto ser abençoado. Eu sou abençoado porque eu faço o que é certo. Deus me deu prosperidade, eu tenho 7 meninos, 3 meninas, minha família é abençoada, tenho ovelha, uma vida boa. Mas por quê? Porque eu temo a Deus, porque eu sou íntegro, porque eu sou reto, porque eu desvio do mal, porque eu vigio. Então, vamos ver se eu consigo traduzir para vocês. Ele se autodeclarava: eu sou abençoado porque eu faço o que é certo, meio que autossuficiente. Ele se orgulhava da retidão que andava.
Tanto é que os amigos, veio 3 amigos visitá-los, e durante vários capítulos, esses amigos fala para ele, Jó, você se considera muito íntegro, você se considera muito certinho. Entende? E era essa a fé dele. Ele achava que ele era digno daquelas bênçãos. Então Deus matou 2 problemas com uma cajadada só. Como assim? Satanás veio e Deus louvou a Jó. E aí Satanás falou, vamos ver se ele não vai te amaldiçoar. Toca nos bens, toca na família, toca no corpo dele, deixa eu tornar enfermo. E Deus permitiu. Deus falou, tá bom, você pode pegar a prosperidade, a família, até a saúde dele, mas você não vai matá-lo. A vida você vai poupá-lo, porque Deus tinha um plano para ele. Então, em menos de uma semana, a vida de Jó virou um inferno. Os filhos morreram, bateu um vento no banquete, caiu a casa, todos morreram, os animais morreram, deu uma tempestade, deu um furacão, tudo deu errado em menos de uma semana. Aí ele começou a ficar doente, tinha uma doença que ele pegava uma telha para se coçar, diz a Bíblia, ele usava a telha para se coçar. A própria esposa dele chegou para ele falando assim, você ainda tem essa integridade? Você ainda tem essa fé? Você ainda é íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? O diabo usando a própria esposa dele. E ele falou, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É difícil, cara. É difícil. Falar é fácil. Pregar a palavra de Deus é fácil. Você passar por ela, você vivenciar, é outra situação, completamente diferente, tá? Então, nesse contexto, Jó começou a amaldiçoar o seu nascimento, a sua vida. Naturalmente, a tristeza era fora de série, a angústia, o sofrimento, a depressão. Então ele começou a falar, maldito o dia em que eu nasci, maldito aquele que falou, nasceu um menino. Ele começou a amaldiçoar e ele começou, preste atenção, a chamar a Deus para um contexto, um desabafo, eu queria que o meu Criador viesse aqui. Como eu queria que aquele que criou tudo viesse falar comigo, porque eu quero entender o que está acontecendo, porque eu não pequei, eu não errei. Então, os amigos de Jó, durante quase 30 capítulos, tenta convencê-lo, você está fazendo alguma coisa errada, para essa desgraça vir na sua vida, confessa, fala, o que você fez, tem alguma coisa escondida. E Jó batia o pé e falou, não, eu sou o cara, eu sou reto, eu sou justo, eu não fiz nada de errado. E não havia, mas o orgulho dentro do coração dele, a integridade, ele se achava tão íntegro que ele achava que podia chamar Deus e falar, eu sou mais justo que o Senhor. Então lá no capítulo, se eu não me engano, 38, lá no finalzinho, finalmente Deus se apresenta para Jó. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? 38, Jó. Então Deus veio em forma de um redemoinho e uma voz falou com Jó. Quem você pensa que é? Você se julga tão correto, tão certinho, tão íntegro. Vem cá, quando eu criei toda essa infraestrutura, o sol, as estrelas, o mar, a terra, a natureza, cada coisa que se encaixa perfeitamente, que até hoje nós descobrimos, até hoje nós vemos, olha, como é que isso dá certinho com isso? Como é que pode? A perfeição da natureza que Deus fez essa terra. Então Deus começa a falar para ele, porventura eu precisei do seu conselho?
quando eu separei as águas, quando eu criei o sol, quando eu fiz a lua, quando eu fiz a escuridão, a luz, quando eu fiz o leão, quando eu fiz o jacaré, Deus começou. E Jó começou a ouvir aquilo e Deus falou, responda-me. E Jó falou assim, Jó nessa hora ele já estava assim, ó. Eu sou ignorante, eu não sei de nada. Eu sou pequeno. Agora eu vejo que eu não era o cara. Agora eu vejo que eu sou pequeno demais. Eu me humilho nesse pó. Ele aprendeu a humildade. Ele entendeu que mesmo ele fazendo tudo certo, as bênçãos que Deus havia dado para ele não era pelo mérito dele. Será que você está aqui comigo até agora? Vamos lá. Já vou acabar nos próximos 3 minutos. Então, onde eu quero chegar? A fé que o bispo Sérgio von Helder nos ensinava em 1994, quando o Renato Suete mudou, né? Primeiro ele foi para os Estados Unidos, e o bispo Sérgio von Helder assumiu, a fé era demais, era uma fé bruta, era uma fé rústica, era uma fé, eu tenho áudios, aonde ele falava assim, se eu faço a minha parte, Deus é obrigado, ele ainda falava assim, ele é obrigado a fazer a parte dele, porque Deus tem que cumprir a palavra dele. Parece certo, é correto. Deus não é mentiroso, Deus zela sobre a sua palavra. O problema é que mesmo nós, igual Jó, fazendo tudo certinho, as bênçãos de Deus vêm segundo a sua misericórdia, segundo a sua bondade. E nesse contexto, por exemplo, eu falo de mim. A minha fé se transformou em uma fé tão radical que toda hora era o pé no fundo do acelerador. Não. Eu vou para a África, amém, eu vou lá, eu vou ressuscitar morto, eu vou levantar, eu vou curar paralítico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tem que acontecer, tem que mudar, tem que... Você está entendendo? Tem que cair fogo dos... Então é campanha em cima de campanha, tem... E você fica se perguntando, cadê as bênçãos? Cadê o milagre? Eu quero... A pessoa vem dar um testemunho, porque eu estava com dor aqui, porque eu tinha uma dor aqui. Eu não quero milagre desse tamanhozinho. Eu lembro que em Bloemfontein, estou transformando o vídeo muito longo, né? Em Bloemfontein, estava coletando alguns testemunhos, uma pessoa falou assim, pastor, eu fui no mercado, a pessoa me deu o troco errado, me deu dinheiro a mais. Eu falei, mas isso não é bênção, senhora. Ela falou, porque eu dei 50, a pessoa me deu o troco de 100 e pouco. Olha o nível. Mas, senhora, nesse caso, a senhora tinha que ser honesta. Ele falou, não, olha, você me deu errado, está aqui o seu dinheiro. Não, pastor, é Deus me abençoando. Veja. O trabalho, a mão de obra que dá a converter as pessoas. Enfim, a fé era radical que o Sérgio von Helder. Tanto é que chegou onde chegou, né? Fez o que fez. E sabe aquele ditado? Sabe aquele ditado que diz haverá sinais? Pois é, meses antes do von Helder tocar o seu pé no ídolo, ele estava dando sinais. A liderança que não quis ver. E deu no que deu. Enfim. O fato é, eu me prejudiquei porque eu tinha esse tipo de fé de pé no acelerador. Já que não está acontecendo, eu trabalhei aqui, trabalhei ali, trabalhei acolá, fui ali, não acontece, vou sair da obra. Porque eu não entrei na obra porque eu precisava de um emprego. Eu não entrei porque eu precisava... Meus pais tinham uma empresa. Eu abri mão dessa empresa. Quando eu voltei para o Brasil, a empresa era do meu irmão. Meu irmão me chamou para ser funcionário. Eu falei, não, obrigado. E fico feliz que a empresa ficou com ele. Porque é o certo. Eu que abri mão. Eu quis ser um homem de Deus. Onde está o erro? O erro está na falta de equilíbrio na fé. Jó aprendeu pelo sofrimento que passou a humildade. No último, lá no 41, ele se humilha. Ele fala algo assim,
Deixa eu achar aqui para vocês. Acho que é no 42. Aqui, ó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. 42, 6. Quer dizer, ele era um outro homem. Ele fala, olha, antes eu pensava que eu era o cara, que eu arrebentava, que eu era abençoado porque eu fazia tudo certinho e Deus tinha que me abençoar mesmo. Agora eu vejo que mesmo o meu melhor, mesmo eu sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvio do mal, se Deus me abençoar, é porque Ele é bondoso e misericordioso, porque eu não sou digno. Ele aprendeu. E assim também eu aprendi. Que a fé que eu tinha, embora foi construída em mim essa fé que parece correta, uma fé radical, a fé tem que ter um equilíbrio onde fala, meu Deus, eu vou fazer a minha parte. E o povo está aí. O povo está aí. Abençoa-os. Que eles sejam salvos, que eles sejam abençoados. Mas eu não tenho que levar as dores sobre mim da vida angustiosa do povo. Porque eu sou apenas servo. Quem sou eu? Então, houve uma falta de equilíbrio, promovida desde então pelo Sérgio von Helder e depois pela liderança, pela cobrança. Porque o que mais a liderança sabia fazer, não sei hoje, era cobrar. Você ia para a igreja, o povo queria, eu quero bênção, eu quero milagre, eu quero emprego, eu quero cura, eu quero tudo de bom, eu quero o que está escrito na Bíblia, comer o melhor. Você vai para a reunião do líder, ele vai falar, a igreja tem que estar cheia, a igreja tem que estar cheia, tem que abrir mais igreja, quero discípulo, quero obreiro. Então você se sentia cobrado, até quando você aguenta? Com o pé no acelerador. Eu tive colegas meus que morreram lá na África. Um rapaz chamado Luiz morreu. Ele era pior do que eu, nesse sentido de fé. Ele era radical. Eu era o regional, ele era pastor na minha região, minha não, na de Deus, mas na que eu estava servindo. E constantemente ele me enfrentava. Em que sentido? Ô pastor, eu quero, o senhor acabou de crescer tal igreja, Tabancho, por exemplo, que a gente mudou a igreja de um lugar para o outro bem maior, e naquela inauguração ele veio tirar satisfação. Quando é que o senhor vai abençoar a minha igreja? Por que está fazendo aqui e não está fazendo ali? Mas nem a igreja dele estava cheia. Eu falava, calma, meu filho, calma, não é assim que a banda toca. E infelizmente ele morreu num acidente. Por quê? Porque era pé no acelerador, não tinha o equilíbrio. Não é ou não é? Tem que ser, eu vim para cá arrebentar. Esse negócio, esse desequilíbrio vai te prejudicar, como prejudicou Jó, como prejudicou von Helder, como me prejudicou, e não sei se está te prejudicando. Então você fala assim, para finalizar, então você fala assim, tá, mas então como é que tem que ser a minha fé? A sua fé tem que ser igual a de Oséias, que fala assim, olha, se a vide, não estou lembrando agora, se ela der o seu fruto, poxa, Senhor, glorificado seja. Se ela não der, amém, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Nós queríamos, não deu. Louvado seja o teu nome. O equilíbrio. É fazer a nossa parte e entender que a parte de Deus ele vai fazer quando lhe aprover, quando ele quiser. É o bebê da membro que morreu, ela sendo muçulmana, com menos de 3 meses na igreja, o bebê dela morreu, em my watch, quer dizer, na minha época ali em Mitchell's Plain. Se Deus permitiu, eu estou em pecado? Não. Eu orei. Eu estou fazendo a minha parte? Estou. Cabe a ti, Senhor. Não cabe a mim querer ser mais justo do que Deus. Não, o Senhor foi injusto, igual Jó. O que está acontecendo na minha vida aqui? Eu estou fazendo tudo certinho, o Senhor não me abençoa. A humildade. Jó reconheceu a sua pequenez. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Queria falar
Leia o livro de Jó. Se você ler os primeiros 4, 5 capítulos e depois, se você não quiser ler tudo, pular para os últimos 3, 4, você vai ter uma boa ideia. Deus te abençoe.